Souza e hoje eu estou gravando mais um episódio do FS Educa Visita. Você sabe sobre o que é essa série? Eu estou passeando, o pessoal fala, não, é visitando vários lugares, várias empresas, para mostrar para vocês um pouco de como é que as empresas funcionam e também ouvir um pouco dos gestores das empresas. E hoje eu estou aqui, então, com o Guilherme. Guilherme, muito obrigada por nos receber na Max Service. Bem-vindos, obrigado pela visita, parabéns pelo projeto. Vai ser muito bom a gente falar um pouquinho sobre a nossa parceria, sobre o que a Max faz, como que a gente construiu tudo isso. Super legal, obrigado pela visita. Eu que agradeço. O Guilherme ele tem uma pegada social muito grande, então nós vamos falar aqui também sobre ESG. Por isso, mantenha o foco e assista esse vídeo até o final. Guilherme, vamos começando aí pela tua formação. Conta aí para o nosso pessoal qual é a tua formação e como é que você chegou aqui na empresa. Legal. Meu nome é Guilherme, para quem não conhece, Guilherme Sala. Eu sou formado em administração, depois eu fiz uma pós-graduação em gestão estratégica de mercados, depois eu me especializei em finanças. E eu sou um cara que gosta bastante de curso, então sou um entusiasta aí do ensino e sempre que posso estou me aventurando em alguns cursos, algumas especializações, então estudo é o que eu gosto bastante, né? E uma coisa que ele comentou aqui, gente, antes de nós entrarmos aqui para a gravação, uma coisa que eu achei muito legal, que é uma dica, que ele falou que ele coloca como meta todo ano, né, Guilherme? Todo ano. 6 cursos para fazer, não importa quais cursos que são. Mas ele já se planeja para se atualizar, para estudar, para se capacitar aí durante o ano, né? Exato. Quais são os cursos para este ano? Já pensou alguma coisa assim? Esse ano eu já fiz alguns cursos meio doidos. Doidos? Já fiz um de café, já fiz um de especialização em carpetes, já fiz um no começo do ano de contábil financeiro, mais para a parte contábil, que é uma área que eu ainda preciso desenvolver bastante. E ainda tem mais 3 aí que eu ainda estou pesquisando. Então, assim, é diverso. Eu até sugiro a galera, uma coisa que eu aprendi há bastante tempo. Sempre no mês de dezembro eu paro ali meio-dia e eu programo tudo que eu vou fazer no ano que vem. E aí, uma dessas metas são 6 cursos, independente. Se vai ser curso de um dia, de um mês, 2 meses, 3 meses, o que for. O importante é estudar. E isso é sensacional o que eles falaram, né? Ó, a primeira dica, capacitar-se sempre. E não se limitando só naqueles cursos da sua área. Por exemplo, contábil, financeiro, técnica de limpeza de carpete que ele fez, mas ele também fez curso de café. E acredito que eu acho que você que tinha comentado comigo de algo de azeite, não foi uma vez? Também, ano passado eu fiz um curso de azeite, olha que doido. Mas muito bom, recomendo pra galera que gosta. É super legal fazer esses cursos mais diversos, né? Mais fora do nosso contexto. Agregar conhecimento, assim, é muito bacana, eu gosto. Ótimo! E como é que você chegou aqui? Legal. Já estou aqui na Max há 14 anos, a Max é uma empresa familiar, a Max completou 31 anos esse ano. Parabéns, que legal! Obrigado. E, na verdade, assim, a Max ela tá na veia, no sangue, né? Desde muito pequeno, a gente sempre esteve muito próximo da Max, ela nasceu na minha casa. Depois posso contar um pouquinho da história de como a Maxi nasceu, mas é um lugar que eu me sinto literalmente em casa. Então, nesses 14 anos, são 14 anos de aprendizado, sempre aprendendo muito, sempre tentando me especializar ao máximo, mas é o lugar que eu mais amo de estar, né? Então, cheguei aqui desde lá de pequenininho, até compartilhei com a Fátima umas fotos aí antigas. Pequenininho, atendendo telefone, gente. Exato. Estamos aí nesse desafio que é um propósito, né? Um propósito que a gente tem de sempre estar aí na frente, sempre fazer o melhor para as pessoas em torno de nós. E aí, Guilherme, você comentou que ia falar para os nossos seguidores como surgiu a empresa. Conta essa história pra gente. Legal. É uma história bem bacana, que a gente tem bastante orgulho. O Sala, que é o fundador da empresa, ele trabalhava já como um facilities, né, de uma indústria bem tradicional em São Paulo, e ele cuidava de diversas áreas dessa indústria, e eram operações mistas, né, tinha orgânico, terceiro, e aí veio uma demanda de fora para terceirizar essas áreas, e aí ele fez um estudo de mercado, convidou algumas empresas,
E aí, na hora de apresentação, um dos diretores falou, pô, por que você não trabalha pra gente? Você faz um trabalho tão legal como Facilities, né? Que na época não tinha esse nome de Facilities, né? Mas... Alguma coisa como, sei lá, administração predial, ó, ser administrador de serviços, porque ele gerenciava os serviços, né? E aí, na reunião lá, ele acabou topando. E aí, a Maxi nasceu nessa reunião. Ele acabou saindo da empresa, né, sendo desligado. Ele brinca que a indenização dele foi comprada em enceradeira, aspirador. Lá em casa, o meu quarto se transformou na Maxi. Eu tenho uma irmã mais velha e aí eu fui despejado do meu quarto. Para nascer empresa. Exato. E aí começou de um ambiente muito familiar. Então, meu pai inicialmente fazendo tudo que a empresa precisaria. Minha mãe ajudando na parte de compras, material, distribuição. Por muitos e muitos anos, nosso único veículo foi uma Fiorino, então, que era o carro que transportava todo o material e transportava a gente também. Então a gente tem uma lembrança muito boa dessa época de passear no furgão, que não podia, mas, enfim, para as crianças era uma diversão. E aí a Max ela foi crescendo, né? O Sala foi fazendo um trabalho muito legal de proximidade, de estar muito próximo ali da operação, sempre muito preocupado com qualidade. E isso trouxe muitos bons frutos para a gente com a evolução da empresa. Então, de casa, depois de mais ou menos uns 4 ou 5 anos, consegui uma salinha comercial lá em Santana, perto ali do Carandiru, que ali ficou por bastante tempo. E aí depois a gente veio para Barueri, onde a gente está até hoje, onde a gente construiu esse prédio. Depois vocês vão conhecer com as fotos que a Fátima tirou. A gente construiu justamente para uma operação de facilities, né? Então, aqui foi um prédio que foi construído para isso. Então, nós temos centro de treinamento, a manutenção própria. Sensacional, gente, sensacional. Então, tem cada cantinho aqui do prédio tem um objetivo para servir o facilities, né? A Maxi esse ano completa 31 anos. Olha, é espetacular. E aí, já aproveitando o gancho que ele falou aqui da manutenção, eu acabei conhecendo a oficina. Eles têm uma oficina aqui, gente. E conta qual foi o propósito de criar essa oficina, de ter a sua manutenção própria, porque é um diferencial para o cliente, né? Exato. Quando a gente trabalha com facilities, né, a gente tem que ter disponibilidade de serviço. E a máquina é um dos pilares da nossa atividade. Então, se eu tenho uma máquina parada, eu não tenho o serviço acontecendo. E eu não posso depender de um terceiro, uma assistência técnica, fazer uma avaliação do equipamento para consertar. A gente perdia muito tempo com esse processo. A gente decidiu internalizar essa operação. Então, a gente criou uma oficina, de fato, dentro da empresa, com oficina móvel, que é uma van que já tem todos os equipamentos necessários, e um pool de máquinas backup, um pulmão. Então, quando eu tenho um equipamento parado do meu cliente, a nossa prioridade é ali no mais rápido possível. Se eu não conseguir consertar, que eu pelo menos troque esse equipamento e eu tenha a operação funcionando. Muitas vezes a gente consegue fazer o conserto daquele equipamento e a gente ganha muita velocidade, então a gente tem uma disponibilidade de máquina muito grande, né? Isso ajuda muito a operação, é um dos pilares principais. Eu trabalhei já em gestão de facilities por vários anos antes de empreender na área de educação. E um dos grandes problemas que eu tinha justamente era isso, quando quebrava alguma máquina, alguma enceradeira, alguma varredora de piso, alguma limpadora de piso, alguma coisa assim, eu falava, gente, e aí, cadê a máquina? Tá no conserto. Então agora com isso daí você resolveu essa desculpa, né? Exato, porque a máquina ela vai, geralmente a operação de limpeza, ela acontece, não sempre, mas na maioria das vezes, numa operação noturna, quando o horário comercial não está funcionando. Então, a nossa manutenção ela tem essa disponibilidade para, por exemplo, numa operação de shopping center, na madrugada, operando uma máquina, se essa máquina eventualmente parar, a gente tem como dar continuidade no serviço através de uma nova máquina ou através do conserto daquele equipamento. Então, isso ajuda muito a gente a ter um ganho de qualidade ali bem considerável. É um diferencial. Outra dica que ele acabou dando, gente, foco no cliente. Olha, como facilitar a vida dos clientes, agilizar aí todo o processo da operação. E agora, gente, eu soube que o Guilherme, ele tem uma pegada social, ambiental, tudo junto, tá? Então nós vamos falar um pouco de ESG. Você já ouviu falar dessas letras, que tá todo mundo comentando, e eu quero que você fale um pouco como é que você vê isso chegando, não como mais uma expressão de moda. Como é que vocês aplicam isso aqui na empresa, até por essa questão sua que eu sei que você tem aí de pegada social e ambiental?
Legal. Esse é um tema que eu gosto bastante de falar. A gente conseguiu aí, em 2018, criar a Diretoria de Sustentabilidade na Abralimp, a qual eu ajudo com o maior prazer. O nosso intuito é desenvolver isso dentro do segmento de facilities cada vez mais. E o prestador de serviço ele tem uma posição que eu acho que é a mais estratégica possível para a gente tratar de todos esses aspectos, né? Quando a gente fala de uma operação de fato, a gente trata desde a sustentabilidade através do uso consciente de plástico, do tipo de produto que vai ser utilizado, como que eu vou fazer a coleta seletiva daquele local, daquele escritório, daquele shopping, e isso tudo parte da operação da limpeza. Então, a gente tem um investimento muito grande nessa área, a gente tem um orgulho de ser pioneiro na questão de logística reversa e economia circular, que são temas que eu sou muito fã. Então, a Maxi hoje ela consegue reciclar quase 1 tonelada de plástico por ano e a gente reverte esse plástico em formato de baldes. Então, todos os baldes que a gente utiliza na operação não são de plástico virgem, são de plásticos reciclados. E a gente recentemente conseguiu até, com uma parceria com a Alfa, injetar uma máquina, de fato, uma Brava, feita de material reciclado. Então, esse é um projeto que eu tenho bastante orgulho. E aí a gente fala da importância da sustentabilidade nascendo na operação de facilities, né? Então, é muito legal as empresas terem a política, mas se o seu terceiro, o seu parceiro não tem essa política firmada, você tem uma quebra de um elo importante na cadeia, né? Muitas vezes o seu colaborador interno sabe fazer uma coleta seletiva, mas o parceiro seu que está cuidando disso, pode ser que lá no bastidor esteja misturando os resíduos. Será que tem um treinamento específico para isso? Isso é super importante estar atento. Então, nessa parte de sustentabilidade é uma parte que tem um impacto muito grande. Nas outras áreas do ESG, a gente gosta de falar muito que é muito possível de fazer na limpeza profissional, né? Principalmente na parte social, né? Você tem, a gente gosta muito de falar que as empresas prestadoras de serviço, elas são inclusões sociais, né? São empresas que dão esse suporte para que uma pessoa que às vezes nunca teve a oportunidade de entrar para o mercado de trabalho, entrar através da limpeza. Então, o nosso apoio para o ensino, o nosso apoio para o desenvolvimento pessoal desse colaborador é um dos pilares mais importantes para nós. Então, a gente investe muito em qualificação, muito em treinamento, a questão de oportunidades. Então, a gente tem um plano de carreira muito bacana dentro da Max, onde a gente fomenta que aquele auxiliar de limpeza se qualifique para ele se tornar um líder, para ele se tornar um encarregado ou um supervisor, né, ter uma posição de liderança. Então a gente entende que a gente tem aí a faca e o queijo na mão para fazer a diferença na vida das pessoas. E isso é um dos, eu sempre gosto de falar que é um dos que mais me motiva a estar aqui, né? Obviamente a gente tem uma responsabilidade muito grande, né, por cuidar da saúde dos nossos clientes, mas um dos motivadores maiores para mim é essa pegada mais social, da gente poder de fato fazer a diferença na vida das pessoas. Então a gente tem muito trabalho com refugiado, com diversas oportunidades que a gente teve de trazer pessoas que não tinham aquela condição de entrar no mercado de trabalho e começar com a gente. Então, tem N exemplos, a gente fez uma série, quem tiver aí depois pode achar no YouTube da Maxi, tem o Maxi Stories que a gente conta, os colaboradores contam histórias super importantes da vida deles ali, como que a Maxi ajudou, como que ele conseguiu se sair daquela situação, e isso serve de motivação para os outros colaboradores, né? Então, a gente acredita muito nisso. E a parte de governança ela é complementar a tudo isso, ela é que dá sustentação. Então a parte ética, a parte de parceria, a parte de responsabilidades, de equidade, são coisas que a gente preza muito aqui dentro da Maxi, são coisas que cada vez mais elas se tornam estratégicas, né? Não tem como mais falar do ESG de uma forma apartada, ela tem que ser estratégica. E o Facility tem isso na mão, que dá para fazer muita coisa, muito resultado, muita coisa rápida de acontecer, né? Com você tendo um parceiro bom do seu lado que esteja alinhado com essas práticas, dá para trazer muito resultado para dentro de casa. E assim, a dona Zeneide, gente, quem faz a limpeza lá na IFS Educa, a limpeza, a parte da jardinagem, é a Max Service. E a dona Zeneide, que é a senhora que vai lá, ela comenta muito o orgulho, o senso de pertencimento que ela tem. Ela trabalha há 18 anos na Max Service. 18 anos.
E geralmente as pessoas conhecem mais a Maxxess por limpeza, mas não é só limpeza que vocês têm mais outros serviços. Então eu quero que você já responda 2 perguntas. Tá. Quais serviços que tem? E segundo, como é que vocês fazem para ter esse senso, criar esse orgulho, esse senso de pertencimento nas pessoas? Legal. Para falar um pouquinho das atividades, a Maxxi, ela inicialmente foi criada como uma empresa de limpeza profissional, mas durante os anos a gente é muito grato aos nossos parceiros que passaram, que estão com a gente até hoje. A gente tem cliente de 25 anos, 26 anos que estão com a gente desde então, que foram nos dando oportunidades. Putz, vocês trabalham tão bem, isso há muito tempo atrás, vocês fazem um trabalho tão legal de limpeza, pô, me ajuda na recepção. Já que faz isso Exato. isso também, né? E a gente sempre foi aproveitando a oportunidade e especializando. Hoje a Maxxi ela atua basicamente na área da limpeza profissional, questão de copa, questão de recepção, controle de acesso, controle de pragas, jardinagem e paisagismo, serviço em altura, serviço em espaço confinado, manutenção. A única área que a gente não atua é na segurança patrimonial, mas todas as outras áreas auxiliares a Maxxi dá o apoio, e a gente tem uma estrutura muito, muito interessante. Aqui a gente divide, às vezes o cliente tem vários serviços com a gente, mas ele tem alguns gestores diferentes, porque cada um tem a sua especialidade. Então eu tenho, por exemplo, uma equipe que cuida da limpeza, não é a mesma equipe que vai cuidar, por exemplo, de um paisagismo, né? Acho que você conhece muito bem, você vê várias pessoas transitando ali na FS, dos especialistas. A gente gosta muito dessa especialização. Eu não consigo deixar um gestor para cuidar daquele cliente como um todo. Cada um tem ali a sua especialidade. E aí, falando um pouquinho da segunda pergunta sobre a retenção, é algo que a gente tem muito orgulho, assim, as pessoas que estão com a gente tem uma média de retenção muito bacana. A dona Zeneide é uma pessoa muito querida, que está com a gente há muito tempo, são 18 anos. A gente tem o Wilson, que é um dos jardineiros que atende lá a FS, e até uma curiosidade, mostrei para a Fátima uma foto do Wilson construindo aqui o prédio da Maxxi. Ele foi um cara que ajudou muito a gente na construção, e aí a gente tem muito esse lance da educação, né, da oportunidade. Quando terminou a obra, a gente gostava muito dele, ele falou: Wilson, pô, por que você não quer se especializar em jardinagem? A gente te dá um curso de jardinagem, vem trabalhar com a gente. E ele está com a gente aí há, acho que 17 ou 18 anos que ele está com a gente. Ele é um dos Maxxi Histórias que está ali. Okay. Então a gente tem diversas histórias parecidas com essa, de colaboradores que têm um carinho muito grande pela Maxxi, e é muito recíproco. A gente gosta muito de valorizar e dar oportunidade. São pessoas que começaram às vezes como auxiliar de limpeza e aí foram conquistando seu espaço. A gente fala que a Maxxi ela só retribui o que a gente recebe dos colaboradores. Então as pessoas são muito, muito queridas, assim, sabe? A gente sempre gosta de chamar as pessoas pelo nome, a gente conhece cada colaborador, essa proximidade. E hoje tem quantos colaboradores? Hoje são mais ou menos 2.300 colaboradores. Não vai aqui lembrar em São de todo Paulo, mundo, não tem mas... como. Mas a gente tem um carinho muito grande por essas pessoas, e é algo que a gente valoriza muito, essa retenção, né? Então, sempre que a gente tem treinamento, alguma coisa, eu faço questão, o Sala faz questão também, eu também faço muita questão de ir lá, cumprimentar todo mundo, estar junto com eles, e aí cria-se um ambiente muito agradável, assim. Eu estou mais na frente da operação, então eu acabo visitando mais clientes, então quando a gente está lá e, pô, faz tempo que eu não vejo a senhora, e a gente bate um papo ali, é um ambiente super gostoso, isso aproxima, né? Isso é uma cultura que não é só minha, não é só do Sala, mas de todos os colaboradores da Maxxi. A gente tem muito essa questão do respeito, né, pelo profissional, pelo colaborador, de conversar, de saber dos momentos, de poder ajudar. Então, de uma forma geral, é o que a gente gosta muito de fazer, é um dos nossos valores, né? Não, e uma coisa muito legal que você até falou, né, de estar junto, porque, gente, essa entrevista já era para ter sido feita, acho que 1 ou 2 semanas atrás. E o Guilherme falou assim: ai, Fátima, eu vou ter uma implantação e eu quero estar lá. E eu até comentei com a dona Zeneide: a dona Zeneide, era para fazer, mas aí mudamos porque ele fazia implantação. Ah, mas o Guilherme tá sempre junto, ele pega a mochilinha dele e tá junto. Então isso marca nas pessoas também, né? Isso é muito bacana. A gente, graças a Deus, a gente tem vindo aí de épocas muito boas de implantações, então todo mês acaba tendo as implantações. Eu faço questão de estar ali junto, a gente faz um trabalho muito bacana e para mim é muito gratificante, porque é uma construção, né, a parceria com o cliente, ela nasce desde o primeiro contato. Então a gente constrói isso e ali o dia da implantação é algo tão simbólico para a gente que está entrando ali,
é como se o cliente estivesse ali na porta da casa dele, né? Então a gente faz questão de estar com o time, de estar junto. Então a gente teve que acabar desmarcando porque foi uma semana que teve 4 implantações. Eu falei, Fátima, eu não vou conseguir dar conta, eu tenho que estar lá com o time. E é super legal, assim, pra gente é muito divertido tudo, assim, sabe? É um trabalho muito sério, mas é algo que pra gente é muito gratificante, assim, sabe? Tem um quê de diversão, assim, tipo, pô, vou estar lá, vamos resolver, vamos fazer acontecer, e isso contagia todo o time, né? Então eu faço questão de estar sempre, faço questão porque eu gosto muito de estar ali na operação, de ver as pessoas, de conversar, e o tempo melhor que eu tenho é quando eu estou no cliente. Bom, Guilherme, vocês estão conosco, e eu falo conosco, eles são patronos da educação nos projetos sociais da FS Educa. Vocês sabem, quem conhece a FS Educa, nós temos já 12 anos aí de empresa, indo para o 13º, e nós temos uma pegada social muito grande. E damos projetos, assim, fazemos projetos para desempregados, damos bolsa parcial, para refugiados, egressos do sistema penitenciário, então a gente gosta de ajudar. E essa ajuda não seria possível sem os nossos patronos da educação. E a Mark Service é um dos patronos. Queria saber, em primeiro lugar, por que vocês resolveram apoiar essa causa? Legal. Para a gente é uma honra sempre estar com vocês e a gente acredita muito na educação. Acho que como eu falei um pouco, eu sou um pouco entusiasta, né, da educação, de curso um pouco... gosto muito, assim, acho que o desenvolvimento pessoal ele é muito importante para todo profissional, né? Obviamente a prática ajuda muito, mas se você não tiver a teoria, muitas vezes você está despejando uma energia enorme e às vezes não vai conseguir atingir porque falta aquele embasamento técnico. E a gente acredita muito nisso, muito no treinamento, no ensino, na educação. Acho que a gente só consegue mudar o nosso país, o nosso setor, a nossa atividade com o ensino. Não tem outra forma, né? Não tem como você tiver algum outro tipo de incentivo. Não consigo enxergar. Para mim, o único caminho é a educação. E aí, quando eu conheci o projeto da FS, não teve como não apoiar, né? Eu acho que tudo isso volta para a gente através de uma qualificação maior, de estar muito próximo desses profissionais. Acho que é uma parceria de muito, muito sucesso. Para a gente é uma honra muito grande, porque a gente acredita muito na educação. Eu acho que é os mesmos propósitos, né? Então, quando tem o mesmo propósito, não tem como dar ruim, dá bom sempre. Então, esse é o nosso maior motivador, assim, a educação e a oportunidade. Acho que é aí que a gente consegue fazer a diferença, né? Não é só o nosso trabalho do dia a dia, é o que a gente pode fazer diferente na vida do outro. Legal, muito obrigada, viu? E aí, aproveitando o gancho, até já que você está falando de acredita na educação, na capacitação dos profissionais de gestão de facilities, me passa, assim, 3 características que você acredita, 3 competências fundamentais que um profissional de FM deve ter. Legal. Pergunta difícil, hein? Não, mas eu tô pedindo 3, gente. Eu não tô pedindo mais, eu tô pedindo 3 competências aí, características fundamentais. O FM, eu acho que ele é um profissional que ele tem que ser muito flexível, né? É uma área que exige muito. Não é fácil, porque é um trabalho que eu sempre falo, tanto para o FM quanto para o prestador. É um trabalho que às vezes ele não aparece, né? Às vezes a pessoa passou a madrugada inteira ali fazendo uma manutenção naquele edifício, naquele prédio, uma limpeza de carpete. Uma obra também, né? E aí o pessoal, quando chega para trabalhar no dia, parece que ninguém passou por aqui. Parece que foi mágica, né? Exato. E quem faz acontecer é o FM. E essa flexibilidade, né, de você entender os momentos da empresa, porque infelizmente um cano, quando estoura, ele não avisa. Quando acontece alguma coisa que foge da rotina, ele não vai avisar. E o FM tem essa flexibilidade, eu acho que ele consegue dar um diferencial muito grande, né? Quantas vezes a gente já teve que tratar junto, né? E essa parceria é muito legal, a Max ela preza muito pela parceria. Do FM nos ajudar e a gente ajudar o FM, né? Trabalhando junto dá certo, sempre dá certo. Aconteceu alguma coisa, estourou um cano, uma emergência, vamos na madrugada, vamos embora, vamos junto. Chega no outro dia, parece que nada aconteceu e segue o barco, né? Então essa flexibilidade acho que é um ponto legal. O segundo é gostar de pessoas, né? Por mais que o FM tenha os parceiros, geralmente tem os parceiros terceiros,
são pessoas que estão ali no dia a dia. Então, acho que gostar de pessoas é um dos primeiros requisitos que eu falo para todo mundo quando vem trabalhar na Max. Você gosta de pessoa? Se você gostar de pessoa, você vai se dar bem aqui. Se você não gostar, não tem muita chance de dar certo, porque a gente lida com pessoas o dia inteiro. Então, o FM acho que também é uma posição que está ali muito exposta à gestão de pessoas, e isso é muito importante. E eu acho que o terceiro é o planejamento, né? Por mais que a gente fale dessas intercorrências que acontecem no dia a dia, se você não olha lá para o seu planejamento anual, seja semestral, qualquer tipo de planejamento ele precisa acontecer, porque aí você começa a trabalhar com mais inteligência. Então, já tive a oportunidade de conhecer alguns cursos da FS, sei o quanto vocês prezam por esse planejamento, essa organização, que lá na frente você colhe o fruto. Então, acho que dessa pergunta difícil, 3 acho que eu consegui achar ali. Não, conseguiu sim. Olha aí, gente, já anotou as 3 competências essenciais e fundamentais na visão do Guilherme? Então, reveja o vídeo e anote aí. Só que agora ele vai falar uma outra coisa super importante, por isso vai seguindo aí até o final do vídeo, que ainda tem muita coisa pela frente. Ele vai falar agora como é que ele enxerga o futuro dessa área de Facility Management. Como é que você enxerga isso, Guilherme? Legal. Eu vejo com muito otimismo. Eu acho que cada vez mais o nosso serviço, né, tanto nós como prestadores, como o time de Facility, se tornou muito estratégico para qualquer companhia. Eu acho que é um dos pontos positivos que a pandemia trouxe para a gente é acelerar essa visão estratégica, né? Virou protagonista, né, nesse momento da pandemia. Exato. Infelizmente, né, que foi dessa forma. A gente, tanto na Abralimp quanto na Max, a gente sempre acreditou muito na técnica, né? A gente sempre fala, prestação de serviços é saúde, é segurança, é bem-estar, não é simplesmente limpar alguma coisa. Você é uma forma de transmitir saúde para aquele seu colaborador que está no dia a dia. Isso se transformou em estratégico. Então eu vejo com muito otimismo, eu acredito que a gente tem aí anos pela frente muito legais, assim, de coisas boas que vão acontecer para a área de Facilities, porque todas as empresas entenderam. Eu acho que, pelo menos na nossa experiência, né, no nosso cosmos ali que a gente trabalha, o Facilities se transformou em muito estratégico. Né, de participar dos comitês, de estar junto, de o que a gente consegue trazer de saúde para aquele colaborador, disponibilidade de equipe, né, um colaborador saudável, um colaborador que vai estar lá dedicado. Então eu acredito muito nesse futuro, eu estou muito otimista, é onde eu aposto todas as minhas fichas, né, por isso que eu estou aqui me preparando ao máximo, porque eu acredito muito que no futuro hoje a gente já colhe esses frutos, né, dessa posição mais estratégica e principal, mas eu acredito que a gente tende a evoluir cada vez mais, né? A questão do ESG, como que ele é estratégico dentro do Facilities, né? Como que a gente consegue compor uma política de ESG do corporativo com o Facilities, como que eu consigo trazer saving, como que eu consigo trazer qualidade de vida para o meu colaborador, é só coisa boa, né? Então, eu sou um cara que acredito muito, assim, na nossa área, né? Tem que acreditar sempre. Acreditar sempre, isso mesmo. E agora nós já estamos finalizando a nossa entrevista. Que pena. Obrigada mais uma vez, Guilherme. Adoraria ficar conversando aqui horas e horas, né? Mas eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos seguidores, olhando ali diretamente para a câmera, e o seu agradecimento aí, suas considerações finais. Legal. Primeiro agradeço a todo mundo que está assistindo, que assistiu até aqui. Estou sempre disponível para conversar, para a gente trocar ideias. Eu acho que o conhecimento é algo que tem que ser compartilhado. Agradeço muito a você, Fátima, a todo o time da FS, pelo trabalho, pela parceria que a gente tem, que é tão gostoso assim, de falar, né, sobre essas coisas. E agradecer a todo o time de Facilities, né, que as pessoas que fazem acontecer, que estão ali no dia a dia, que realmente conseguem entregar um ambiente saudável para todo mundo, né? Então, fico muito feliz de poder falar aqui com vocês e estou sempre à disposição. Muito obrigado. Guilherme. Eu quero parabenizar primeiro você aí, em nome de toda a empresa, em nome do Sala, né, então todo mundo aí, pela empresa fantástica que vocês têm, sim, 31 anos de história, é algo que tem que ser muito valorizado. Inclusive, gente, ele me mostrou umas fotos bem antigas, depois você arruma também umas pra gente colocar no vídeo aqui. Me mostrou umas fotos bem antigas e falei, você tem que colocar isso no mural, porque às vezes aqui é um espaço tão lindo, gente, tão bonito,
E de repente as pessoas que estão entrando na empresa imaginam que, nossa, sempre foi assim. Mas não, teve toda uma construção, toda uma história, todo um suor deixado em cada pedaço aqui, todo um sacrifício, nada brotou do nada, né? Assim, né? Então é muito legal contar toda essa história. Então parabéns por tudo isso e muito obrigada por nos receber aqui, pela gentileza. E aí, gente, vocês aproveitem, nós vamos colocar na descrição do vídeo um vídeo que o seu Nelson, que é o responsável pela parte de paisagismo aqui, foi na FS, filmou, falando um pouco das plantas, como cuidar das plantas. Nós vamos colocar também aqui o LinkedIn do Guilherme, para depois vocês se conectarem com ele, o site da MaxService, para quem quiser ir trabalhar na MaxService, aí tem vagas, então também pode se candidatar ali no site, tá bom? E se você gostou, por favor, gente, curta, compartilha, comenta. Para nós, você não imagina o quanto que isso é importante. Cada vez que alguém faz um comentário que gostou do vídeo ou que faz uma sugestão, nossa, eu fico muito feliz. Então, olha, contribua com o nosso trabalho. A FS Educa tem 12 anos e está indo para o 13º graças a pessoas que contribuíram com sugestões, com críticas construtivas, porque gostam da gente, tá bom? Então, olha, super obrigada, beijos no coração, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, obrigado.